prezados amigos, amigas, companheiros e companheiras, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, nos dê a sua inspiração, que possamos passar aqui momentos agradáveis nessa noite de hoje. Para mim, muito agradável, muito prazeroso receber o convite de estar aqui mais uma vez com vocês. Apesar de achar muita ousadia da minha parte no mês de comemoração do mês espírita aqui da casa, no meio de expositores fantásticos, eu vir aqui, eu acho que foi muita ousadia. Eu já estava pensando em conversar com a Daura, falou: Daura, vamos passar minha palestra para frente, para que eu não fique no meio dessas potências espíritas que estão aqui compartilhando com vocês. Vocês discordam? Vocês são pessoas sensacionais. Obrigado. Mas veja, a escolha do tema, que foi o eixo central desse mês espírita de vocês, foi uma escolha fantástica, porque nunca falou-se e nunca se fez tanto acerca dessa temática da longevidade quanto nos dias de hoje. Para vocês terem ideia, a época, 4.000 anos atrás, a época de Ramsés, mais tarde um pouquinho Tutankhamon, faraós egípcios, esperava-se que o indivíduo vivesse até por volta dos 27, 30 anos de idade, era um idoso. Já imaginou 30 anos, um velhinho idoso tendo que ser amparado ali, porque muitas vezes nessa idade ele já não era capaz de prover a própria existência material. Mais tarde, pulando aí praticamente 2.500 anos, a época de Moisés, 30, 35 anos de idade era sim a idade topo para se esperar de uma reencarnação. A época de Jesus, 35 anos de idade, 40 anos de idade era a média. Para vocês terem ideia, um grande homem à época de Jesus, um dos chefes do Sinédrio, ele era tão velhinho, mas tão velhinho, que preocupado com a sua longevidade, que estava quase que o dobro da média esperada, ele foi ter com Jesus. Vocês sabem quem era? Ele foi à noite escondido, não para se proteger, porque ele, como um dos chefes do Sinédrio, não precisava de proteção, mas para proteger Jesus, precisava dessa proteção à época. Alguém sabe? Alguém faz ideia de quem era? Foi ter com Jesus e perguntou sobre nascer de novo. Oi? Nicodemos, exatamente. Nicodemos, quando completou 70 anos de idade, ficou tão preocupado, porque ele já estava quase que no dobro da idade que se costumava esperar de uma reencarnação. Ele foi ter com Jesus. A parábola, não propriamente dito uma parábola, mas a história que se seguiu foi fantástica. Mas veja, hoje, para nós homens, espera-se próximo de 70 anos de idade. Para as mulheres que são frágeis, 74, 75. Estão passando a perna nos homens com muita facilidade. Espera-se que para os próximos 20 anos, no Brasil, nós consigamos chegar com facilidade aos 86 anos de idade. O Espírito Emmanuel fala que até 2050 nós teremos pessoas com 100 anos de idade, encarnados, tá, gente? 100 anos de idade, trabalhando. Eu acho que é por isso que vai ser difícil a partir de agora a gente se aposentar, não é verdade? Então até 2050, 100 anos de idade trabalhando, ou seja, a longevidade, ela está em pauta. Fala-se hoje, isso já está começando a mudar o perfil, da terceira idade. E mudou-se o perfil, tirou-se o termo terceira idade e passou-se a utilizar melhor idade. Por quê? Porque considera-se terceira idade até próximo dos 70 anos. E o pessoal de 70 anos hoje está melhor do que muitos de 20.
Então, como essa questão de idade pré-estabelecida para se viver algumas fases da vida já está ficando complicado, né, o termo melhor idade não tem idade definida. Há um tempo atrás, estávamos meu pai, minha irmã, que está ali presente, e eu, na praia, e tinha uma competição lá na praia, tinha umas boias lá no mar e tal, uma água gelada que pinguim estava nadando de casaco, de tão frio que estava, e ia ter uma competição. A gente ficou olhando, né, para saber que tipo de atleta cairia na água, naquele gelo tremendo para nadar. O percurso era de 3 quilômetros e era uma competição da melhor idade. Pessoal, velhinhos. Quando eu digo velhinhos, eram velhinhos, entendam, velhinhos, tá? Caindo na água, nadando 3 quilômetros naquele frio da Patagônia que fazia. Eles iam, nadavam, aí um voltava para buscar o outro que estava demorando, saía, um cumprimentava o outro, que cumprimentava um, que falava que a água estava uma delícia. Eu falei, esse pessoal tem transtorno neurológico. Eles não estão dando conta do frio, eles não devem estar sentindo o frio que a gente está sentindo. Enfim, o que é que isso representa? Saúde física e, sobretudo, saúde mental. Lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 370, tem na resposta uma questão extremamente fundamental para esse nosso estudo. E lá está dizendo o seguinte, a resposta da questão do número 370 do Livro dos Espíritos. Não são os órgãos, ou seja, não é o corpo material, que nos fornecem as habilidades. São as habilidades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então vamos pensar um pouquinho nisso para a gente começar a estabelecer algumas questões interessantes acerca da longevidade. Nós, como espíritas, sabemos que nós somos um espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo, somos nós propriamente dito, o princípio inteligente do universo, criados por Deus simples e ignorantes, toda aquela história que todos nós que estudamos o Livro dos Espíritos, a primeira parte, conhecemos. Na nossa faixa evolutiva, nós estamos dotados de um perispírito. Perispírito é um corpo semimaterial que reveste o espírito. Semimaterial por quê? Porque como ele vai fazer a interligação entre o espírito, que é imaterial propriamente dito, e o corpo, aliás, retificando, o espírito, ele não é um elemento imaterial, ele é um elemento de matéria quintessenciada. Uma matéria cujas características nós ainda não conhecemos e não dominamos. Está lá no Livro dos Espíritos. E nós temos o corpo físico enquanto estamos encarnados. O corpo físico é esse corpinho material que todo mundo conhece, etc, etc. Só que não dá para fazermos a ligação entre o eu, o espírito, e o corpo sem algo que faça essa compatibilização. Porque o espírito é de matéria quintessenciada e o corpo é de matéria orgânica. Nesse caso, vem o perispírito. O perispírito tem na sua composição elementos químicos que se aproximam dos elementos químicos que formam o corpo. E tem elementos mais sutilizados que se aproximam do elemento que compõe o espírito. Por isso ele é semimaterial. Cada planeta tem um perispírito composto de elementos do próprio planeta. Portanto, se o espírito vem de algum lugar para cá, ele precisa de se revestir novamente aqui na Terra de um perispírito apropriado. Bom, esse então é o perispírito. Ele tem a forma do nosso corpo físico e ele cresce junto com o nosso corpo físico. No momento da concepção, ou seja, no momento em que o óvulo fecunda o espermatozoide, nós começamos ali a subdivisão celular e o perispírito ele é diminuído até o tamanho da célula óvulo e começa a crescer junto com o corpo físico.
Por quê? É o perispírito que vai reger o processo da embriogênese. É ele que vai imprimir no corpo físico determinadas características sutis que são extremamente pessoais e intransferíveis. E nós temos o corpo físico. Joana de Ângeles, ela vai chamar o perispírito de MOB, modelo organizador biológico, porque é ele que vai imprimir aquelas tais características que eu citei anteriormente no nosso corpo físico. O espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele vai relatar para nós a mais conhecida história da reencarnação da literatura espírita, que é a reencarnação de Segismundo, exatamente. E nós vamos enxergar ali um processo bastante interessante na reencarnação de Segismundo. Por quê? Nós sabemos que nós temos uma carga genética doada pela mãe e doada pelo pai. E nós não podemos escapar muito a essa carga genética. No entanto, determinados fatores genéticos serão ativados ou permanecerão desativados de acordo com as necessidades reencarnatórias do espírito. Aí você me pergunta como? É simples. No processo de fecundação, nós temos um óvulo e 150 milhões de espermatozoides candidatos a fecundar aquele óvulo. Acreditava-se, até algumas décadas atrás, que era o primeiro espermatozoide que conseguia nadar pela trompa de Falópio e ali pela tuba, até o óvulo, que está mais ou menos localizado nesse instante da fecundação, ou deveria estar localizado mais ou menos no meio do trajeto ali da tuba, e ele seria fecundado ali para começar o processo de multiplicação e subdivisão celular, para cair no útero e se agarrar, para formar ali o novo corpinho do espírito reencarnante. Hoje sabe-se que não é o primeiro espermatozoide que nada até lá que consegue fecundar o óvulo. Por quê? Na verdade, existem determinadas substâncias muito particulares que o óvulo libera momentos antes de ser fecundado. E é o espermatozoide que tem afinidades químicas com o óvulo que consegue penetrá-lo e fecundá-lo. Sabemos, então, por André Luiz, da reencarnação de Segismundo, que o espírito reencarnante, ele polariza a mãe, a futura mãe, com as suas vibrações espirituais, e polariza o futuro pai com as suas vibrações espirituais. Neste momento, o que acontece? Ele está fazendo uma seleção genética de qual espermatozoide do pai vai fecundar o óvulo. Por quê? Quando ele imprime as suas vibrações na futura mãe e no futuro pai, ele faz com que um espermatozoide em particular, que tenha um arranjo genético tal, com a carga genética que ele dispõe, comece a vibrar de forma diferenciada, de acordo com o seu padrão vibratório. E é esse espermatozoide que consegue fecundar o óvulo materno, que vai dar origem ao futuro corpo físico do espírito reencarnante. Ou seja, determinados genes que são doados pelos nossos pais, alguns permanecerão recessivos, ou seja, desativados, e outros serão ativados de acordo com a necessidade reencarnatória do espírito que vai habitar aquele corpo. Traduzindo, acidentes genéticos não existem. As cargas genéticas serão ativadas ou desativadas de acordo com a necessidade do reencarnante. Nessas horas eu fico pensando, minha mãe tinha olhos verdes, a minha irmã herdou o olho muito parecido com o olho da minha mãe, mas a minha mãe tinha olhos verdes e cabelo bom. Eu nasci com cabelo bombril, com olhos que enxergam, mas a diabetes está agarradinha comigo, dando os braços, falando assim, não te larga. Ou seja, não tive merecimento para os olhos verdes de mamãe, mas a diabetes está ali grudadinha, falando assim, fecha a boca, meu filho, porque senão eu te abraço. Esses conceitos iniciais que tomaram boa parte do nosso tempo, vale lembrar que
A longevidade, ela é algo que nós temos que pensar bastante, sobretudo quando nós somos espíritas e temos a certeza de que os processos de saúde e doença que nós sofremos estão diretamente ligados, muitas vezes, às nossas necessidades reencarnatórias. Mas existem outros processos que eu vou citar mais à frente. Existe uma citação muito conhecida de todos, muito badalada no movimento espírita, que está no túmulo de Allan Kardec, lá no cemitério de Montmartre, onde seu corpo foi colocado pela primeira vez. Hoje seu corpo está em Père Lachaise. A frase é: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Faltou um complemento. Tal é a lei. Existe uma discussão literária se essa frase seria de Camille Flammarion. E, na verdade, acredita-se hoje que é uma frase do próprio Allan Kardec. Se é de Kardec ou de Flammarion, não importa, o importa é o conteúdo. Veja, quando se reflete um pouco sobre a questão da vida, é necessário ter em mente esse conteúdo. Por quê? Porque nascer, ou seja, encarnar, é importantíssimo. Não que não possamos progredir no mundo espiritual, progredimos sim no mundo espiritual, mas as nossas limitações das nossas memórias plenas são muito constrangedoras. Já pensou, você que está aí me ouvindo, imaginar que eu fui alguém extremamente perverso na reencarnação anterior? Você vai falar, eu te conheço, seu danado. E não tem credibilidade. Então, a reencarnação nos protege desse tipo de constrangimento e dessa falta de credibilidade, nos proporcionando, então, um esquecimento parcial do passado. Por isso, nascer é importantíssimo. Morrer é necessário, gente. Para quem gosta de literatura, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler ou de ouvir a história das viagens de Gulliver. Quem já ouviu falar nas viagens de Gulliver? Levanta a mão, por favor. Ah, que bom que vai ver. Quem não teve a oportunidade, chega em casa e vá para a internet procurar, porque vale a pena. Numa das suas viagens, Gulliver chega numa ilha de pessoas imortais. Mas veja, nós confundimos vida eterna com juventude e saúde eternas. Na verdade, não. Aquela ilha de seres imortais que Gulliver visitou, em vez dele achar ali uma alegria imensa, uma felicidade constante, porque as pessoas não morriam, ele encontrou uma depressão, uma tristeza profunda. Por quê? Porque acabava-se, esgotava-se as possibilidades físicas, o corpo estava lá em trapos, mas as pessoas não tinham a oportunidade de morrer para renovar-se. Pensando sobre esse aspecto, a morte é uma bênção necessária. Então, pessoal, morrer, por mais que a gente queira evitar, é necessário. Renascer, lógico, reencarnar, né, para dar sequência ao trabalho e progredir sempre é o objetivo. Afinal de contas, de que valeria a vida sem objetivo? Isso é algo importante quando se pensa em longevidade. Você quer viver muito para quê? Para comer muito? Para fazer da barriga uma barriga de bolinha? Toda camisa que a gente veste é uma camisa de bolinha, né? A gente veste a camisa e a bolinha está lá. Então, para atormentar o seu vizinho, o seu ente, entre aspas, querido, etc, etc, por que nesta reencarnação viver muito? Perguntem-se, que é importante. Há a necessidade de um objetivo para as nossas vidas. Você já observou que aquelas pessoas que têm muitas atividades, aquelas pessoas que trabalham muito, que estão sempre fazendo alguma coisa para si, pelo outro, né?
Vocês já observaram que essas pessoas, a doença não derruba? Vocês já observaram que mães, principalmente de crianças pequenas, mães comprometidas com a maternidade, nem bomba atômica derruba? Ficam doentes, têm gripe, virose, doenças mais complexas, câncer, mas nada disso derruba aquelas mães. Por quê? Porque elas têm um objetivo claro. Vocês já perceberam que as pessoas muito desocupadas estão sempre doentes? Por quê? Corpo vazio de atividades, ele reflete logo uma mente vazia de atividades, de objetivos. Portanto, as doenças se instalam com mais facilidade e derrubam aquela alma fraca de objetivos. Vamos refletir nisso, pessoal. Agora, os meios tecnológicos. Gente, a tecnologia hoje é fabulosa. Sabe? As comunicações, elas aproximaram o mundo. Hoje é extremamente fácil você pegar um telefone, um smartphone e conversar ao vivo com alguém que está em qualquer parte do mundo. O conhecimento, ele ficou praticamente democratizado. Sabe, aquela proposta de há 20 anos da democratização da educação, a internet hoje, desde que você tenha juízo para utilizar, faculta a democratização da educação ou do conhecimento propriamente dito. Existe até um salmo esquecido, não sei se vocês conhecem. O Google é o meu pastor e nada me faltará. Desde que não falte internet, manda lá. Verdade? A primeira vez que eu vim aqui, peguei um mapinha, olhei o mapinha, aí fui localizando as ruas, contei rua daqui, rua dali e cheguei, parei na porta. Isso porque eu não tenho muito hábito de usar GPS, porque com GPS ia parar na porta da mesma forma. Então, pessoal, as comunicações aproximaram o mundo. No entanto, elas estão hoje causando um determinado prejuízo de aparência sutil, mas de um poder de destruição fantástico. Por quê? Encurtaram-se as distâncias do mundo e, em muitos casos, lamentavelmente, distanciaram-se as pessoas. Então, veja, quem domina quem? O smartphone fazendo blim blim, chegou a mensagem, te domina ou você domina o smartphone? É igual a comida. Quando a gente chega naquela mesa de banquete, vocês sabem que conhecemos os verdadeiros espíritas pelo esforço que eles fazem para vencer as suas más inclinações e pelo muito que se comem. Toda casa espírita, antigamente era uma pergunta complicada. O seu centro espírita é um centro de mesa? A gente sabe, toda casa espírita é uma casa espírita de mesa, com uma toalha bonita e cheia de comida em cima. Oi? Já entendi essa pergunta, né? Pois é. É igual ao seminário, marca um seminário, fala assim, o expositor não pode vir, não tem problema, tem um reserva. O reserva passou mal, não pôde vir, não tem problema, a gente faz uma roda e abre o evangelho e vai estudar. Mas se aquela pessoa responsável pelo lanche não puder, cancela o seminário, com ou sem expositor, agindo. Quem domina quem? A mente domina a boca ou a boca domina a mente? Eu estou dirigindo a vocês essas perguntas, é uma resposta complicada, né? Eu estou dirigindo a vocês essas perguntas para a gente ter uma ideia de quem domina. Se nós dominamos os meios tecnológicos ou se eles nos dominam. Porque se eu os domino, ótimo, eles colaboram promovendo um aporte na qualidade das nossas vidas. Mas se eles nos dominam, na verdade, eles estão roubando a nossa qualidade de vida. Bom, nós podemos ainda, acerca da longevidade,
pensar nos meios tecnológicos para manter a vida, que são recursos importantes, né? Nós temos meios fantásticos hoje para fazer a gestão de processos cirúrgicos, com anestésicos, etc, etc. Em casos mais graves, respiradores artificiais para manter, né, a integridade biológica do corpo físico quando a nossa atividade mental ou mais diretamente ligada ao centro de vida vegetativo não consegue prover essa gestão. Nós temos medicamentos fantásticos para o alívio da dor e de vários sofrimentos, etc, e muitos etc. No entanto, veja, o ideal é que a nossa longevidade seja mantida sem a necessidade direta dos equipamentos tecnológicos para manter a vida. Por quê? A principal colaboração da longevidade, a colaboração dos meios tecnológicos para a gestão da nossa longevidade é essa daqui. Os meios tecnológicos para realizarem a gestão da saúde. Porque quando a gente está no hospital precisando de algum equipamento, de algum monitor ou de algum respirador artificial, é porque a nossa saúde já foi abalada ou está abalada durante algum determinado período. No entanto, hoje, nos nossos dias, nós temos uma quantidade imensa de elementos tecnológicos para realizar a gestão da saúde. Aliás, a medicina hoje já não trabalha tanto o processo da cura dos sintomas, mas ela trabalha tentando prover a gestão das causas das doenças e vai ser cada vez mais nesse aspecto. Nós temos a medicina esportiva ou desportiva, nós temos a medicina preventiva. Antigamente a medicina preventiva falava somente acerca de vacinas, hoje não. Hoje nós já temos várias cadeiras acadêmicas que aprontam para nutrição, para a gente não colocar o corpo em condição limitada ou em condição de falta de saúde podendo não comer decentemente, mesmo podendo. Hoje nós temos várias cadeiras acadêmicas que apontam para estudos específicos para que a gente não seja atacado por doenças, por estarmos expostos a micro-organismos, para que doenças não nos ataquem quando nós estamos expostos a determinadas tarefas perigosas. Então, tanto a gestão do contato do agente contaminante, quanto a gestão do contato com tarefas perigosas, hoje em dia nós estamos muito mais protegidos do que há 10 anos atrás. Os recursos tecnológicos nos fornecem esse suporte extremamente interessante. Tudo isso para quê? Para que a gente possa realizar a gestão da saúde e não ficarmos tão somente nos equipamentos, nos recursos tecnológicos para manter a vida, que é um momento importante, mas que nós devemos aplicar os nossos esforços cada vez mais para não necessitarmos deles. Agora, uma gestão extremamente importante que a gente tem que pensar, que eu já toquei no assunto um pouquinho, sobre a saúde pessoal. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma nota bastante significativa. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes das doenças que as doenças acarretam. Parece que Kardec está falando hoje no século XXI e não no século XIX, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. E veja, essa citação
ela fala sobre a gestão da nossa alimentação, a gestão dos meios tecnológicos, da tecnologia que a gente tem dentro de casa, os excessos, o excesso da internet, o excesso da televisão, o excesso dos confortos que fazem com que a gente tenha cada vez menos atividades físicas. Fala também acerca dos excessos morais, porque é um problema bastante sério. Nós sabemos que a grande maioria das nossas doenças mais sérias, elas vêm de desajustes morais, os nossos excessos. Ou seja, em todo o âmbito dos temas que cercam a nossa saúde, o excesso, ele é um eixo significativo que vai designar se nós vamos estar bem ou não. O excesso da alimentação nos impulsiona para processos de degeneração do aparelho digestivo, do aparelho físico, propriamente dito. O excesso da utilização de meios tecnológicos fazem com que a gente perca o contato com realidades importantes da vida. Na minha infância, quando eu estava sendo lá repreendido principalmente pelo meu pai, ele falava: olha, você tem que aprender a ser um ser humano direito, porque se você não for um ser humano direito, você vai ver o sol nascer quadrado. Na minha infância, ver o sol nascer quadrado era ficar preso, ir para a cadeia. Hoje em dia, nós não estamos na cadeia, mas estamos presos, né, do outro lado da telinha do smartphone, vendo o sol nascer quadrado, porque a gente acorda, pega o smartphone para ver o que alguém postou sobre o dia, e a gente nem colocou o rosto do lado de fora da janela ainda para ver o que está acontecendo lá fora. Os nossos olhos são a janela da nossa alma, e os nossos olhos têm deixado de contemplar aquilo que embeleza a vida, aquilo que abastece a alma, aquilo que o mundo deixa transbordar de bom, porque os nossos olhos estão muitas vezes presos na telinha, no smartphone ou na tela da televisão. Uma vez, fazendo um atendimento fraterno, uma pessoa muito ansiosa e tal, eu pedi para a pessoa, eu estava sem um ponto de início, pedi para a pessoa, falei assim: olha, lista para mim no papel 5 coisas importantes que você faz no seu dia a dia. E das 5 coisas importantes que aquela pessoa fazia no dia a dia, eu fiquei desesperado, porque só tinha futilidade, só tinha algo que a pessoa estava presa aos meios tecnológicos. Olha, se você continuar assim, se tirar a sua internet, você morre de depressão. Porque a pessoa conhecia, tinha horários designados no dia e conhecia uma quantidade de séries do Netflix que eu sequer tinha ouvido falar. Tudo bem que eu não sou uma pessoa muito ligada a séries nem a Netflix. Sou bastante ignorante nessa área, mais que em outras, mas era uma coisa meio medonha. Então, pessoal, oi? Tem um amigo que trabalha na área de informática, né? Ele trabalha com provedor de acesso à internet. Ele falou que quando a internet cai no provedor, você imagina que os estabelecimentos comerciais, né, sejam os primeiros para reclamar, né? Ou não. Pessoas ligam, usuários físicos, pessoas físicas, a pessoa está na casa, liga para lá e fala: a internet caiu, então, o YouTube caiu, o Facebook caiu, o que está acontecendo? É um desespero. Mas ele falou que é assim, 10 segundos, caiu 10 segundos e eu tenho gente no suporte para saber o que caiu na internet. Meu pai me liga lá no meu trabalho, ele não está conectando na internet. Pessoal, veja, os meios tecnológicos nesse caso estão ali, olha só, o limite do necessário, satisfação das nossas necessidades. Vamos nos concentrar nisso. Por quê? Há um momento em que ele deixa de ser um aporte para a nossa qualidade de vida e passa a subtraí-la. E nesse momento não está certo, não está bom, não está nos fazendo. Estamos fazendo mal, definitivamente. Vamos pensar um pouquinho
nessa citação do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é algo extremamente importante, extremamente atual. Sobre desencarnar, porque se a gente pensa em longevidade, a gente pensa também em desencarnar. Uma hora a gente vai ter que partir, uma hora a gente vai ter que morrer. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem muito significativa narrada pelo Espírito André Luiz. Desencarnação do Senhor Dimas. Há, tempo de morrer, como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato, atingira-se o tempo próprio. Veja, todos nós, quando reencarnamos, trazemos um planejamento. E o nosso corpo físico, ele é dotado de uma determinada quantidade de energia vital, de fluido vital, que vai prover esse corpo físico até próximo de uma data estimada que nós devamos ter completado as nossas tarefas, ou seja, a nossa programação. No entanto, não existe um dia e um horário próprio para a gente desencarnar. Isso não está programado. Por quê? A demanda da nossa reencarnação, ela é determinada por nós, que estamos aqui encarnados. Se nós vamos antes, se nós vamos na data ou se nós vamos depois, está nas nossas mãos. Os abusos, sob todos os aspectos, determinam o nosso retorno antes da data ou do momento previsto. A boa utilização do nosso fluido vital, a boa utilização do nosso tempo aqui na Terra e as atividades saudáveis, tanto espirituais, morais e físicas, fazem com que a gente tenha a oportunidade de ser aquele tipo de pessoa que na espiritualidade André Luiz narrou, é chamado de completista, ou seja, aquele indivíduo que completou a sua programação material. E ele é recebido com honras e glórias, porque a maioria de nós não completa. A gente chega lá devendo. É um problema sério. Eu acho que essa história de todo mundo gostar de parcelar tudo em cartão de crédito foi transferido também para a vida espiritual, porque a gente falou, isso aqui está muito difícil, eu vou pagar na próxima encarnação. Não deixa não, gente, não faz isso. Paga tudo, vive direitinho, se esforça e tal, porque é melhor chegar do outro lado como completista. Mas acreditem, há espíritos que quando encarnados, ganham até uma dosezinha a mais de energia ou de fluido vital, porque eles são tão importantes aqui que ficam tendo maior do que aquele que foi previsto. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês: como que está o seu cuidado com a saúde física? Como que está o cuidado com a sua saúde moral, a sua saúde mental? Agora, uma outra coisa importantíssima. Se você desencarnasse agora, quem sentiria a sua falta? Sabe por quê? Quando se é importante para alguém, quando se faz algo diferente para alguém, aquele alguém sente a nossa falta. E a espiritualidade leva isso em conta. Olha e pensa o seguinte: olha, se a gente trouxer para cá o fulano ou a beltrana, meia dúzia de pessoas vão sentir falta. São pessoas importantes, ele faz coisas importantes para essas pessoas, deixa ele lá mais um pouquinho, segura ele lá mais um pouco. Isso é refletir sobre a vida. Se você desencarnasse agora, você estaria feliz, teria realizado tudo o que gostaria? Quantas pessoas sentiriam a sua falta? Vamos mudar um pouquinho o perfil da pergunta. Se você agora fosse chamar a espiritualidade para fazer um balanço, se você vai ou se você fica, quanto ou o que você poderia argumentar para que você fique? Divaldo passou por uma dessa, teve uma parada cardíaca, caiu, entre aspas, morto. Chegou a mãe dele: mãe, eu já estou morto. A mãe dele falou: ainda não, o
Os espíritos estão aqui conversando e conjecturando para saber se você desencarna ou se você volta. Quando o Divaldo falou: mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora está fazendo aqui? Vai lá me defender. E ele voltou porque a espiritualidade viu no balanço final que a estadia dele aqui é importante para milhares de nós. E por isso ele voltou. Então, se a pessoa não é importante, a pessoa morre. Olha, é um problema meio sério. Problema meio sério. Você, nesta sua encarnação, você hoje é importante para quem? Vamos meditar nisso. Porque a longevidade é muito mais um processo espiritual do que um processo material propriamente dito. Meus amigos, era isso que eu gostaria de trazer para vocês na noite de hoje. Agradeço profundamente a atenção, o carinho de todos vocês. Vou terminar nesses últimos minutos lembrando de uma historinha muito curiosa que fala exatamente sobre esse processo de nascer, né, trabalhar aqui no mundo material, desencarnar, etc, etc. É um versinho que foi escrito por aquele poeta que na sua última encarnação foi autor de Um Navio Negreiro, uma obra que todo espírita deveria ler. Vocês sabem quem é? Castro Alves. Ele vem no livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Ele vai dizer o seguinte: há mistérios peregrinos e o mistério dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, muitas vidas vivemos para a mesma luz volver. Procuramos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a beleza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada plantando o pão, é o escopo dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos, os rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, seu, somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem ante as trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores em imagens e reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade em cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta tirânico e lutador, é Jenny com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando o ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina nas sendas do evolutir. Quem o bem à luz semeia, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai, o amor é a luz que se alcança. Tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar. Muito obrigado, muito boa noite.